Indo para o que interessa, muito bom dia a todos, uma ótima semana para vocês. É um prazer mais uma vez estar de volta aqui. E como a gente já conversou na aula passada, nós já encerramos os nossos conteúdos. E eu fiz isso com todas as minhas disciplinas, pessoal, já pensando nesses encaminhamentos de fim de semestre, para que a gente já comece a parte de avaliação, de reforçar conteúdo, de revisar, e aí rumando para a conclusão do semestre da disciplina e depois um breve período de descanso para todos, e aí vamos ver como as coisas estarão no próximo semestre. Então a gente já havia conversado, nossa missão de hoje é fazer a correção em conjunto da atividade 2 de vocês. As atividades foram todas corrigidas, vocês em geral foram bem, eu acho que ninguém tirou menos da metade da nota, então eram 3.500 pontos possíveis. Então, ali, acho que não teve nenhuma nota abaixo de 1.700, 1.800. Quem tirou de 3.000 acima, parabéns. Quem tirou também 2.800, que eu acho que foi a maior parte de vocês, parabéns. A gente já vai descobrir o porquê que isso aconteceu e qual foi a questão responsável por isso em relação a todos vocês. Muita gente até deixou de responder essa questão. A gente vai conversar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Pessoal, dessa vez eu mudei a sistemática sobre o feedback de vocês, tá? O que estava acontecendo? Eu percebi que estava sendo bastante contraprodutivo. Eu até comentei com vocês que estava bem complicado fazer todas as correções individuais. Eu notei que, primeiro, nem todo aluno, nem toda aluna tem interesse no feedback. Tem gente que só entrega e fica por isso mesmo e vê a nota e tá ok, tá tudo certo. Beleza, não tem problema nenhum. Então acaba sendo todo mundo que tem interesse no feedback. Então vocês foram 18 atividades entregues com 5 questões para cada aluno. Eu teria que fazer aí, sei lá, 70 comentários por questão, encaminhar 18,5 para vocês, sendo que talvez desses 18, menos da metade tivesse interesse em efetivamente ter o feedback. Então, eu mudei essa lógica. Então, fiz as correções de todo mundo, e aí, quem tiver interesse, quem quiser saber o seu feedback, o porquê da sua nota, quem não entendeu o porquê da nota mesmo após a correção, aí me pede que eu encaminhe a correção individualizada para vocês. Acho que a gente otimiza melhor essa forma de corrigir, e quem tiver interesse, quem não tiver conseguido entender o porquê da nota, eu vou esclarecer e aí a gente discute eventual alteração de nota em sendo o caso. O outro ponto também que acontecia, além de nem todo aluno ter interesse no feedback, são as notas cheias, notas máximas. O aluno tirou 3.500 pontos. Como eu começava a correção desse aluno já fazendo os comentários, ao fim eu tinha feito a análise das 5 questões. Sendo que, se você tirou nota máxima, você não precisaria de comentários, né? Porque as respostas que você deu foram respostas completamente adequadas ao que foi proposto. Então, no máximo, seu comentário deveria ser um parabéns, coisa que eu já fiz, então também não haveria necessidade. Então, eu fiquei pensando aqui com meus botões e pareceu fazer mais sentido, ser mais eficiente, inverter a ordem. Primeiro a gente corrige, vocês já têm as notas de vocês. Então a gente fez a correção junto e eu entendi por que eu não tirei nota máxima. Aquela minha resposta não estava de acordo com o padrão esperado. Então tudo bem. Então é isso, já aprendi. Mas professor, eu não estou entendendo. Por que eu tirei a nota tal? Me manda um e-mail, vocês todos têm meus contatos, e aí eu encaminho para vocês o feedback, o porquê da nota, e se for o caso a gente discute a correção se for necessária, tá? Me parece mais produtivo assim, vamos ver como funciona, e a depender de como funcionar, a gente adota um modelo ou outro para a prova de vocês. Mas então, vamos para o que interessa. A atividade. Só reforçando, pessoal, todo mundo foi bem no geral, tá? Vou só fazer uma coisa, já que a gente está também agora nessa reta final, vamos fazer uma coisa que é sempre importante, que é a gente lembrar. Essa tabelinha aqui, tá? Então, esse aqui é o nosso esquema de avaliação.
nós já agora concluímos 3/4 das avaliações possíveis. Então, uma travadinha aqui, mais uma hora volta. Então, a gente já concluiu o primeiro bimestre com esses 3.000 pontos possíveis e acabamos de fazer agora a atividade de sala de aula 2, que vale 3.500 pontos. Lembrando que a prova de vocês, que deve ser realizada, sei lá, a partir da semana que vem, ou da semana do dia 15, vai valer 4.000 pontos. E aí vocês têm que observar 2 parâmetros totais de nota para aprovação. Primeiro parâmetro, pessoal, vocês têm que ter até pelo menos 6.000 pontos totais, tá? Vocês têm possíveis 14.000, é necessário que pelo menos 6.000 pontos vocês tenham, somando todas as atividades que nós fizemos e também com o benefício das atividades transversais que vocês podem fazer, acredito que por meio do AVA de vocês, que vai contar pontos em todas as disciplinas do semestre. Tá? Guilherme? Então, sim. Tudo bem? Bom dia, Adriana. Bom dia, Adriana. No meu caso, assim, eu tenho 8.750. Eu tenho que ter, no mínimo, 1.500 em prova. Eu não tenho ainda, né? 1.500 em prova. Certo, exatamente. Você já está aprovada nesse critério aqui. Uhum. Também. Você já está aprovada no primeiro critério. Uhum. E aí você tem que ser aprovada agora no segundo. Que então, são as provas que eu tenho que alcançar 1.500. Justamente. Então, imagine que você tirou na primeira prova, na N1, você já tirou 1.000. Sim. Se você tirar agora 500 na segunda, você já está aprovado. Você está aprovado. E aí você está com 8 e alguma coisa. 8.700. 8.700. Aí você vai, se você tirar só 500 na segunda, você já vai para 9.200. Aí na hora de fazer a conversão para casas decimais, você vai com 9.2 de média no seu boletim. Então você já está bem tranquilo. Você precisa pelo menos tirar 500 pontos na N2. Entendi. Obrigada. Imagina. Pessoal, isso é importante, isso gera muita confusão, tá? Às vezes o aluno tá com uma Adriana, poxa, já estou com 8.000 pontos, 9.000 pontos, nem preciso fazer mais prova. Ah, porque eu preciso tirar só 6.000? Não, pessoal. Se você não tirar pelo menos 1.500 aqui, você não vai conseguir ser aprovado. Mas percebam como é relativamente tranquilo. Teve aluno que entrou mais para o fim do semestre, agora no segundo trimestre. Caramba. E perdeu a primeira avaliação, por exemplo. Teve aluno que está sem aqueles possíveis 1.000 pontos da primeira prova. Vai te prejudicar? Olha, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade em conseguir uma nota alta, mas você consegue perfeitamente tirar os 1.500 mínimos fazendo só N2. Porque você tem 4.000 pontos possíveis. Se você tirar 1.500 só, ou seja, menos da metade da N2, você já vai conseguir ser aprovado nesse critério. E esse critério de prova acaba sendo um pouco mais difícil de ser atingido do que o critério de nota total. Porque aqui você tem 14.000 pontos possíveis. Então, ou seja, menos da metade do total. Então, além de atividade em sala de aula, você também tem atividades transversais que contam para todas as disciplinas. Só quero deixar claro para vocês isso, e eu sempre faço questão de mostrar perto de fim de semestre, pessoal, porque isso aqui também varia de acordo com cada disciplina, tá? Varia de acordo com o nível da disciplina e com o tipo de disciplina. Então, se vocês têm disciplina com algum outro professor que é uma disciplina ANI, já vai ser diferente esse cômputo aqui. As notas de prova elas vão se manter, mas as notas de atividade serão diferentes. E nas disciplinas AMI, vocês também têm que fazer atividades no AVA para que vocês consigam pontuar. Então, para a nossa disciplina Fundamentos Históricos e ED do professor Guilherme, são essas as notas que vocês têm que observar. Ah, professor, mas o professor tal mostrou um quadrinho completamente diferente. Ele está errado ou você está errado? Nenhum dos dois. Cada disciplina tem o seu esqueminha, a depender, repito, do nível e a depender do tipo. Tá? Então, para que vocês não esqueçam, essa é a nossa pontuação. Lembrando que a gente já cumpriu 3/4 dessas provas todas, dessas avaliações todas, já cumprimos e já cumprimos agora. Nos falta apenas fazer aqui a N2 de vocês nas próximas semanas. Espero eu. Mas, bom, vamos lá para a atividade de vocês. Feita essa retomada da avaliação, das formas de avaliação, essa aqui foi a atividade de vocês. Deixa eu ver se eu consigo.
Deixa eu colocar aqui como se eu fosse responder do jeito que vocês responderam. Então, essa aqui é a atividade. Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que está pequeno para vocês enxergarem. Bom, essa aqui é a tela que vocês tiveram acesso para responder. Percebam que aqui a gente falou basicamente de história do direito no Brasil, tá? A gente não falou de outros temas que eu vou parar para a gente fazer uma breve revisão hoje. Mas então, o recorte temático era bem tranquilo. Você precisava ter assistido a aula de direito do Brasil, história do direito no Brasil, e ter visto nossos slides que vocês teriam condições de fazer. Então, vamos lá. A primeira coisa que todo mundo fez, ainda bem que vocês fizeram, era obrigatório fazer, colocar um e-mail. Depois, colocar o nome de vocês. Eu sempre. E aí, a gente começou a responder as questões. Lembrando que é sempre esperado que vocês me respondam de maneira objetiva o que lhes é perguntado. Então, se eu pergunto qual o fundamento da divisão de poderes do Estado, você me dirá o fundamento ou a razão da divisão de poderes entre Estado é de acordo com a Constituição. Guilherme, a Stephanie está querendo entrar na aula, você autoriza aí? Ai, desculpa, não ouvi. Obrigado por avisar. Geralmente, quando alguém tenta entrar, eu recebo um apitozinho aqui, eu não ouvi o tema. Óbvio que eu não precisava escrever tudo isso aqui para você tirar, pelo menos começar tirando questão cheia na primeira metade aqui. Percebam, são duas perguntas e eu computei 350 pontos para cada uma delas. Teve gente que foi direto falando para mim sobre 4 poderes da Constituição do Brasil. Tirou nota cheia? Não tirou, porque deixou de me responder a primeira. Teve gente que me respondeu a primeira, que falou em divisão de poderes, falou em limitação do poder, que era a palavra-chave, mas na hora de falar de como o Brasil realizou a divisão de poderes na Constituição de 1824, deixou de fazer isso ou falou de maneira indevida. Aí a pessoa não tirou nota cheia, tá? Então, primeira questão, vou até colocar aqui como se fosse a parte A. Primeira questão, o fundamento e essa aqui era a palavra-chave, pessoal, limitar o poder. Quando eu divido o poder, eu tenho um único objetivo, é limitá-lo. A gente viu que essa noção, embora a gente esteja falando aqui de história de direito no Brasil, essa noção de limitação do poder vem com a Revolução Francesa, vem com o Iluminismo. Vem com aquele movimento em que eu tenho aquelas monarquias todas ruindo, a classe burguesa ascendendo, e com a ascensão da classe burguesa, a criação do Estado de Direito, a criação das constituições, que tem como único objetivo a limitação do poder, em contraposição às monarquias absolutistas que começaram a existir desde lá da modernidade, no século XIV e no século XV. Então, quando eu falo em divisão de poderes, eu falo essencialmente em limitação do poder. Então, você tinha que usar a palavra limitação ou algum sinônimo aqui para que eu considerasse que você acertou. Porque o fundamento, a razão de ser, o porquê disso é limitar o poder. É óbvio, se você quiser me dar uma resposta mais sofisticada, você poderia falar em Montesquieu, falar em Iluminismo, falar em Revolução Francesa, eventualmente. Era necessário pontuar máximo? Não era necessário. Mas o conjunto de ideias que articula a resposta adequada é esse aqui. Mas quem me falou em limitação do poder conseguiu os 350 pontos.
E aqui, pessoal, teve, assim, até pela minha surpresa, muita gente se confundiu na hora de dar resposta sobre a Constituição de 1824, embora o índice de acerto da ONU tenha sido bem elevado. Então, a gente poderia dividir aqui a segunda questão em B, de Estado brasileiro. A gente poderia falar da Constituição 1824, acabou por desvirtuar a clássica divisão de poderes e seu fundamento, uma vez que, por meio desse texto, existe no Brasil 4 poderes: legislativo e moderador. Ocorre que o poder moderador exercia controle sobre os demais. Mais ou menos assim o padrão de resposta, pessoal. Você tinha que falar que existia um poder moderador. Essa é a grande caricatura da Constituição de 1824, porque a gente falou muito sobre isso. Ter Constituição, ter divisão de poderes, ter uma república é uma forma de limitação do poder que antes era absoluto. Só que o Brasil, nessa Constituição, ela cria um sistema que tem cara de republicano, que tem cara de limitador de um poder absoluto, só que ao mesmo tempo coloca o imperador acima de todos os outros poderes. Ou seja, eu dou um verniz, eu dou uma impressão de que eu tenho um Estado com uma monarquia, que a gente ainda tinha uma monarquia, aquela monarquia de poder relativamente limitado, aquela monarquia com influxo de ideias iluministas, mas na verdade isso não existia aqui. Por que não existia? Porque a gente tinha esse poder moderador. Eu até desenhei para vocês, e o que era também curioso, era que o próprio Dom Pedro era executivo e poder moderador ao mesmo tempo. Então, se a gente pensa em divisão de poderes, de acordo com a teoria clássica, a gente vai ter essa relação em que não existe nada acima dessa divisão. Eu tenho os 3 poderes, cada um realizando as suas funções, e eles realizando sempre controle uns sobre os outros. Então, essa seria a divisão clássica de poder. Então, tem o judiciário, que realiza controle sobre o legislativo e o executivo, o legislativo, que realiza controle sobre o judiciário e o executivo, e algumas outras possibilidades também de contribuição do executivo sobre os demais poderes. Essas setinhas todas que a gente pode chamar de sistema de freios e contrapesos, em que sempre um poder tem mecanismos, tem ferramentas para limitar o outro. Porque o fundamento, porque a essência é limitação de poder. Agora a gente para observar o que foi feito na Constituição de 1824. Aqui eu vou ter até aqui tudo bem. Só que aí o Brasil cria uma coisa que só existiu aqui, que era um poder acima dos outros 3, que era um poder a quem incumbia ter a palavra final.
moderador, que era o quarto poder. Então, quem controlava os demais poderes, quem exercia o poder de maneira ampla, era o poder moderador. E lembrando que, além disso, o Dom Pedro I, ele era, ao mesmo tempo, chefe do executivo e chefe também do poder moderador. Ou seja, eu crio uma estrutura aqui, que é uma estrutura de faz de conta, porque eu continuo tendo aquele poder concentrado em uma só figura, que é a figura do imperador. Então, a gente cria essa estrutura por meio da Constituição de 1824, mas faz um poder moderador que, na verdade, mina a capacidade da divisão de poderes controlar o poder. Então, apesar da Constituição de 1824 criar uma divisão de poderes, ou melhor, dividi-la em 4, eu não tenho as condições de limitação do poder que eu teria em outras constituições que criam a divisão de poderes dentro do Estado. Então, a gente meio que faz uma mágica, faz um esquema para parecer que a gente tem uma monarquia com ideias iluministas, mas a gente não tem, na verdade. A gente ainda tem uma monarquia muito pautada na supremacia do poder do executivo, da figura de um grande chefe, tem bastante concentração de poder dentro do Estado brasileiro. Então, aqui, a palavra-chave era poder moderador. Você não podia me responder isso aqui sem me falar em poder moderador, tá? É evidente que se você parar, explicar que isso existiu no Brasil, explicar o que eu acabei de falar, que por meio dessa divisão de poderes eu não conseguia implementar, não conseguia efetivar uma divisão adequada, que tivesse condições de limitar o poder, perfeito. Mas você tinha que me falar aqui, pelo menos, que existia um poder moderador. Então, como o Estado brasileiro realizou essa divisão na Constituição de 1824? Realizou de forma atípica, criando um quarto poder, criando um poder moderador. E aí você podia discorrer mais e me explicar melhor como seria essa atuação do poder moderador. Mas não precisava. Se me falasse que existiam 4 poderes, considerei, também tiraria os 350 pontos. Mas ponto importante, eu tenho 2 interrogações, então vocês têm que me dar 2 respostas. Quem deu resposta, quem respondeu só uma coisa ou só outra, não tirou nota máxima. Lembrando para quem chegou depois, pessoal, dessa vez eu inverti a forma de correção, tá? Primeiro a gente vai corrigir aqui junto e depois vocês... Quem ficar com dúvida me manda, ou quem, por qualquer razão quiser, ainda que não tenha dúvida, professor, eu quero saber por que minha correção foi assim. Me manda um e-mail que aí eu respondo para vocês com o feedback. Mas o que eu esperava de vocês na 1 era isso aqui. Falar em limitação e falar em poder moderador. A 2 era questão, mas meio que de graça, né? Você tinha que me falar, indicar e descrever, ainda que brevemente, quais são os 2 sistemas jurídicos contemporâneos. Teve gente que parou... Tomara que não trave de novo. Teve gente que parou e copiou o slide que a gente fez, em que tinha ali a indicação, do que era common law, do que era civil law, o que é direito romano-germânico, o que é direito anglo-saxão, porque esses são os 2 grandes sistemas que a gente conhece no direito. Nós vamos perceber que todo direito, pelo menos o direito ocidental, o direito à esquerda do globo, é um direito que vai ter necessariamente ou seguir um lado ou seguir o outro. Ou vai ter características de um lado ou características do outro. Ou ele vai ser o direito romano-germânico, que é um direito pautado em códigos, em leis escritas, ou ele vai ser um direito com matriz, com influência anglo-saxã, que a gente conhece como common law, que basicamente são os países que têm relação com a Inglaterra, que são ex-colônias da Inglaterra, por exemplo, em especial os Estados Unidos. Então, você tinha só que me escrever como era
que são esses dois sistemas, indicar os dois e escrever. Teve gente que praticamente copiou isso aqui e depois copiou isso aqui. Está errado? Não está errado. Sobretudo se você indicar que a fonte foi o slide utilizado em sala de aula. Acontece que aqui, pessoal, teve gente que se embaralhou e começou a falar de divisão de direito romano, trouxe algumas noções de direito na Grécia Antiga. Não era essa a ideia, tá? Você tinha que me falar, e eu acho que nesse ponto, talvez o aluno não tenha entendido o que são os sistemas jurídicos, mas em geral vocês acertaram. Então, se eu vou indicar, eu posso falar aqui também, sei lá, dividir em A e B mais uma vez, e colocar o sistema romano germânico, que também é o sistema conhecido como o sistema da Civil Law. Sistema a lei escrita em códigos, relegando as decisões judiciais a um segundo plano. A ideia de ordenamento jurídico, inclusive, é um dos pontos centrais desse sistema. Lembrando que o ordenamento jurídico é aquela noção que a gente começou a ver em IED, que nós vimos em IED, que é, eu tenho um conjunto de normas, de leis, de regras escritas que tem condição de regular toda a vida em sociedade. Então, eu tenho uma lei escrita que tem a pretensão de prever de antemão tudo que pode acontecer no mundo real. Isso é algo muito próprio de sistemas que usam a lei escrita e que usam os códigos. Sempre dou exemplo do nosso Código Civil, que tem 2.046 artigos. O que é isso? Uma tentativa do legislador de antever todas as situações possíveis de se darem na vida real a partir de um texto legislado. Isso não vai acontecer, a gente não vai ter essa figura no sistema da Common Law, no sistema anglo-saxão. Então, aqui minha palavra-chave, eu precisava falar em romano germânico e civil law, ou uma coisa ou outra, e falar em leis. Eu não consigo. Eu acho que a única coisa ruim dessa plataforma é que eu não consigo usar negrito, usar sublinhado, pelo menos eu não sei fazer isso. Tá. E aí eu tenho a judicial em segundo plano. E aí eu vou ter o segundo sistema, que é o sistema anglo-saxão, conhecido como sistema da Common Law, que é baseado judiciais, os precedentes, e não se a edição de leis escritas por regulação jurídica. Leis. O que o pessoal que tem direito da Common Law não estuda direito com vadimécum? Por que vocês não veem nas séries americanas, vocês não veem nos filmes estadunidenses, todos os estudantes com vadimécum embaixo do braço?
porque isso não existe lá. Essa noção de ordenamento, de compilação de leis, de tudo que vai regular a vida em sociedade está escrito em uma lei ou em algum conjunto de leis, é algo que define até o que é civil law. Na common law, como eu disse, quando você vai assistir uma série estadunidense, alguma coisa assim, o que eles vão estar estudando naquele episódio, naquele filme? O precedente judicial. Eles vão dizer, olha, no caso fulano contra ciclano, no caso, sei lá, Marbury versus Maxson, no caso fulano contra people, que seria o povo, contra o Ministério Público, decidiu-se assim, 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 assim. E eles vão tomar aquela decisão como parâmetro a ser observado. Então, a jurisprudência é muito importante. O que foi decidido por uma corte é muito importante. Para a gente é o oposto. A gente tem alguma lei, e a lei é a fonte primeira, a fonte mais importante do direito. E as decisões judiciais apenas interpretam a lei e dão um significado. Então, essa é a grande diferença desses dois sistemas. Um prioriza a lei, que é o nosso, e o outro prioriza o precedente judicial, as decisões judiciais. Então, sistema romano-germânico, sistema anglo-saxão, questão bem tranquila, bem fácil, embora alguns alunos tenham se confundido na hora de entender o que é esse sistema jurídico. Mas quem assistiu a aula... deixa eu até fechar o que a gente não está usando. Quem assistiu a aula deve ter se lembrado, pelo menos desse slide, cujo título é Sistemas Jurídicos Contemporâneos. Então, era sobre essas duas figuras que a gente estava conversando. Então, o padrão de resposta esperado é mais ou menos esse aqui. Pessoal, se alguém tiver com dúvida, não estiver entendendo, ou alguma coisa ficar, passar batida, me interrompa a qualquer momento, por favor, tá? Pessoal, aí a 3. Qual é a função de uma Constituição? Teve gente aqui, essa questão aqui acho que quase todo mundo acertou. Teve gente aqui que acabou, acho que, jogando uma pesquisa na hora de procurar essa resposta mais constitucional, mais um conceito de Constituição. A Constituição é isso, a Constituição estabelece como poder exercido no Estado, a Constituição traz um rol de direitos e garantias fundamentais. Tá certo, tá certo. Só que essa noção, por que eu pergunto isso para vocês, numa aula de fundamentos históricos do direito e IED, para que serve uma Constituição? Como surge a Constituição? Então, a ideia é essa noção de qual é a função da Constituição, também está muito ligada a como surge esse fenômeno político, histórico, social, Constituição. E aqui eu voltaria para a gente conversar sobre até a divisão de poderes aqui da UNE. Sobre iluminismo, sobre Estado de Direito, sobre limitação do poder. A gente estudou que as constituições surgem, e também na mesma aula sobre pós-Revolução Francesa, eu vou ter as constituições surgindo no momento Revolução Francesa, no momento que eu vou criar a divisão de poderes e vou limitar os poderes. Vou limitar aquele poder, melhor dizendo, que antes era absoluto, que era exercido pelo monarca absolutista. Então, a noção de Constituição ela vai estar ligada, no primeiro momento, à limitação de poderes. E depois a gente vai ter essa noção de Constituição sendo remodelada a depender das demandas sociais. Então, eu vou ter um constitucionalismo moderno, que é esse constitucionalismo fundado na superação do Estado absolutista, que vai ser eminentemente liberal. Depois vou ter o constitucionalismo também já mais apropriado às ideias liberais, lá ali do século XVII, do século XVIII, que vai ser um constitucionalismo ligado ao liberalismo econômico propriamente dito. Depois vou ter o constitucionalismo social, que vai trazer aquelas noções de direitos à previdência, à moradia, alimentação, educação, de direitos de prestação estatal. Mas a ideia, como eu pergunto a função da Constituição, está ligado a esse surgimento histórico das Constituições. Então, se você me trouxe um conceito de direito constitucional, não está errado. E você pontuou os 700 pontos, desde que o conceito estivesse correto, é claro. Mas a ideia aqui da função da Constituição é que, vamos lá, histórica, a limitação
criação do campo de direito, isto é, que o poder é limitado, né? Aqui, pessoal, então eu queria que vocês falassem basicamente limitação do poder e também quem falou sobre estabelecer, sobre prever, sobre trazer direitos e garantias fundamentais, está certo. Quem falou só uma coisa ou só outra, eu também considerei nota praticamente máxima, porque são duas noções que estão interligadas. Quando eu falo que a Constituição vai estabelecer direitos e garantias fundamentais, eu estou, ainda que indiretamente, ainda que de maneira mediata, falando que existe uma limitação do poder. Porque se eu tenho direitos e garantias fundamentais, eu tenho pelo menos direitos de primeira e de segunda dimensão, que são direitos, os de primeira em especial, voltados à limitação do poder, voltados à proteção do indivíduo em face do Estado. Então, está correto. Essa questão aqui foi uma questão mais acertada do que a 2. Acho que a 3, praticamente todo mundo tirou 700 pontos. Questão bem tranquila, mas quando eu pergunto qual é a função, perceba que eu não perguntei qual é o conceito, eu queria que vocês me trouxessem esse arcabouço histórico do surgimento das constituições. Mas as respostas que foram dadas atenderam ao enunciado de maneira geral. E aí vem a questão que trouxe maior número de erros, muita gente sequer respondeu a 4, nem se arriscou, coisa que eu não recomendo. Pessoal, sempre escreva alguma coisa, tá? Seja prova de faculdade, depois em OAB, onde for, escrevam sempre. Não percam a oportunidade de talvez conseguir somar alguns pontos das avaliações de vocês. Aqui, pessoal, o que aconteceu em geral com os alunos? Me descreveram o que eram direitos de primeira dimensão e o que eram direitos de segunda dimensão. Só que percebam que não é isso que eu pergunto. Eu, inclusive, já trago para vocês, entre parênteses, o que seriam esses direitos. O que eu pergunto para vocês é qual a relação estabelecida entre os direitos de primeira dimensão e os direitos de segunda dimensão no Estado Novo, que foi aquele período ditatorial da Era Vargas que começa em 37 e vai até 45 e coincide com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, se você me disse o que eram direitos de primeira dimensão e segunda dimensão, você teve a resposta zerada, porque você não atendeu ao enunciado. Ah, mas eu escrevi certo o que era cada um desses direitos, mas, infelizmente, você não atendeu ao enunciado, porque eu te pergunto qual a relação entre esses direitos. E aí, o que acontece com os direitos de primeiro e os direitos de segundo no Estado Novo? O que é feito para que esses direitos sejam mais ou menos valorizados? O que acontece no Estado Novo que faz com que esses direitos tenham uma relação pouco usual? Quais as consequências disso para o estabelecimento desse Estado ditatorial, desse Estado que também era um Estado populista? Aqui, pouquíssimas pessoas fizeram a relação. Era a relação, pessoal, que está no slide, inclusive. Deixa eu só achar aqui. Ó, tá até aqui, ó. O período foi marcado pela concessão de direitos sociais e pela supressão de direitos civis. Então, se você me desse um Ctrl+C aqui e jogasse a resposta com um pouquinho de mais de estrutura, você teria acertado.
e parabéns a todo mundo que acertou a 4. Pessoal, isso aqui disparado foi o maior índice de erro de vocês. Repito, bastante gente deixou até de responder. Então, do Estado Novo, de direitos sociais para determinados grupos e a supressão de direitos civis e políticos, de modo a estabelecer e manter a autocracia do governo, com dos direitos a supressão dos direitos de primeira dimensão, que são os direitos civis e políticos, impede-se que o cidadão tenha participação política e que tenha condições de maneira democrática, contribuir para as decisões públicas, de modo que ao menos se dificulta a possibilidade de controle ou as possibilidades de controle do poder por meio do voto exemplificativamente. Por outro lado, para que se crie um geral de bens, a concessão de direitos de segunda dimensão por outro lado, a concessão de direitos de segunda dimensão queria o geral de bem-estar social, concessão de direitos trabalhistas, desestímulo, contestação. Esses dois parágrafos aqui eu coloquei para deixar um pouco mais claro, tá? Mas quem responder isso aqui já tirou 700 pontos. Qual a relação entre esses direitos, pessoal? Para eu criar uma condição jurídica, política para uma ditadura, e essa foi a opção feita pelo Getúlio Vargas, ele até é considerado um ditador de esquerda. Por quê? Porque ele se preocupa em conceder direitos sociais, ele se preocupa com aquela noção de igualdade entre as pessoas, em garantir com que não exista um desnível de renda muito expressivo, de condições de trabalho entre o empregador e entre o empregado. Como a gente já sabe, a CLT surge durante o governo Getúlio Vargas, direitos previdenciários. Então, esses direitos com viés social, eles são concedidos a grupos de pessoas e de maneira massiva. Porque percebam que isso vai gerar uma sensação efetivamente de bem-estar.
As pessoas vão se sentir vivendo em um mundo mais justo, mais adequado. Imagine um trabalhador que antes não tinha nenhum direito e agora pode. Nós trabalhadores somos a grande massa do Estado brasileiro, da população brasileira, a não ser aqueles, é claro, que sequer conseguem posições no mercado de trabalho. Poxa, agora eu tenho direito a descansar no final de semana. Agora eu tenho direito à jornada limitada. Agora eu tenho direito a férias, 13º. Para a pessoa que recebe esses direitos, para o destinatário desses direitos, isso é muito bom. A pessoa se sente num estado de vida muito melhor a um estado em que se eu não tivesse esses direitos sendo reconhecidos. Só que, ao mesmo tempo, aqui é como se fosse aquela noção do pão e do circo. Então, o pão e circo, ele está basicamente nos direitos sociais. Eu deixo as pessoas felizes. Eu deixo as pessoas com a sensação de que minha vida está melhorando, de que eu estou conseguindo alguma coisa. Só que, em contrapartida, o Getúlio cria mecanismos constitucionais, cria mecanismos de governo que vão impedir que as pessoas consigam exercer os seus direitos civis e políticos. Você vai ter perseguição política a adversários, por exemplo. Então, ele se mantém no poder, agradando a população, concedendo direitos sociais, só que, ao mesmo tempo, ele vai cortar, ele vai suprimir, ele vai sufocar os direitos de primeira dimensão, que são os direitos políticos. Então, você deixa a população satisfeita por um lado, mas de outro impede que a população exerça de maneira democrática, de maneira pelo poder, pelo direito do sufrágio, de ter representação, de conseguir trocar o presidente, de conseguir ter um deputado que faça eventualmente algum congressista que faça oposição. Então, os direitos políticos, quando eu sufoco eles, eu impeço que a população consiga ir contra o poder, consiga ir contra o governo. Porque os direitos políticos são voltados basicamente à proteção do indivíduo como tal, como indivíduo. E os direitos políticos, eles visam a poder, por exemplo, eleger um representante, poder votar, poder ser votado. Então, se eu tiro esses direitos, as pessoas não podem mais votar, as pessoas não podem mais receber votos. Mas isso cria um ambiente de animosidade, isso criaria um ambiente que as pessoas ficariam muito descontentes. Para compensar isso, o que Getúlio faz no Estado Novo? Concede direitos sociais. Então, basicamente, essa relação entre esses dois direitos no Estado Novo. Eu tenho a concessão de direitos sociais e tenho a supressão de direitos civis e políticos, de modo que eu consiga controlar as pessoas e me manter no poder. E aí, teve gente que descreveu bem isso, que parou, que contou como foi o Estado Novo, que relacionou depois o fim do Estado Novo, em 45, a participação do Brasil na Segunda Guerra, etc, etc. Precisava? Não precisava. Precisava falar pelo menos que está aqui, ó. Essa relação aqui, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Todo mundo depois que... E só uma dica, se você... Acho que muita gente tirou 2.800 pontos justamente porque errou essa aqui, tá? Sei lá, 99% de quem tirou 2.800 pontos é porque tirou essa aqui. Então, quem ficou com dúvida, me manda e-mail. O e-mail vai ser mais fácil para eu controlar, tá, pessoal? Para que a gente converse sobre a resposta que você deu e, se for o caso, rever. Mas o que eu esperava das respostas da 4 era pelo menos isso aqui. Falar que eu tive um contexto em que eu concedo direitos sociais, só que eu reduzo ou sufoco os direitos civis e políticos, que era basicamente o que estava nesse nosso slide aqui, nesse tópico 2. E aqui até complementado por uma citação que está aqui em relação à supressão dos direitos civis e políticos, uma citação do Sarmento. Então, a 4 é essa. Espero que tenha ficado um pouco claro. Todo mundo que quiser discutir sua resposta, não deixe de me mandar um e-mail ou de conversar comigo a respeito. E aí, a última, a 5, foi também uma grande campeã de acertos. Percebam que a 5 eu achei que vocês talvez não fossem tão bem, porque aqui eu, de forma expressa, peço uma A e peço uma B. Ou seja, se você responde só A, 350. Se você responde só a B, 350. Mas acho que quase todo mundo fez bonitinho, colocou A, resposta tal, B, resposta tal. Aqui, eu vou ter uma imagem para vocês, uma tirinha da época.
E aí eu pergunto para vocês, a que movimento social isso aqui se refere e quais são as consequências para o nosso campo jurídico? Quais são as consequências de história do direito em relação a esse movimento? Então aqui, mesmo quem não assistiu a aula, tá aqui na cara, né? Diretas já, queremos votar. Então, daria para ir entendendo. Então, na A, se eu preciso indicar que movimento é esse, movimento conhecido como diretas já, ocorrido entre 1983 e 1984, alteração das permitido o voto direto para as próximas eleições presidenciais. Período são isso. Você tinha que me falar diretas já. Você quer a palavra-chave. Falar diretas já. Não adianta não falar diretas já, porque eu estou te perguntando, indique qual movimento da história do Brasil. E aí, a B, que é o grande link, o mais importante para a nossa disciplina. Quais as consequências desse movimento para o campo do direito? E ainda que seja consequência indireta, pessoal, fazendo assim, puxando o fio do novelo, a gente poderia falar que o movimento das diretas já, ele primeiramente, ele vai me criar um contexto que vai fazer com que o Sarney seja nosso primeiro presidente. Lembrando que seria Tancredo morre, Sarney assume, e com o início do governo Sarney, eu já tenho a movimentação, e muita gente falou disso, pessoal, da criação da Assembleia Nacional Constituinte. Tem a ver com a promulgação da Constituição. Então, eu vou ter, por força do movimento das diretas já, embora seja um movimento que não consiga a aprovação da emenda à Constituição, e ainda assim as eleições sejam feitas de maneira indireta, eu vou criar um contexto em que eu vou ter o surgimento da Assembleia Nacional Constituinte. Eu vou criar um contexto de reivindicação popular, por meio das diretas já, que vai me levar à Constituição de 88. Então, a resposta aqui esperada era basicamente essa, falar em especial que eu tive um movimento que faz aquela ruptura do governo até 84, 85, com a edição da nova Constituição. Isso aqui foi bastante acertada, teve alguns alunos, mas acho que nem da turma de alunos do quarto, que essa questão eu dei para eles também, eles tiveram bastante dificuldade, mas porque acho que não assistiram às aulas. Mas vocês, no geral, todo mundo acertou as 5.
A3 muito acertado também, A2 também, A1 às vezes eu encontrei um deslize ou outro, mas a que a gente teve mais problemas de acerto foi a questão 4. Todo mundo que conseguiu acertar todas, com exceção da 4, repito, meus parabéns. Quem conseguiu tirar acima de 3.000, meus parabéns. Vocês já devem estar tranquilos rumo à aprovação, igual a Adriana, possivelmente. Pessoal, alguma questão em relação à correção? Lembrando que a gente está aberta a oportunidade para que vocês me mandem e-mail para a gente discutir as respostas. Tem alguma explicação aqui que vocês, que não está legal, que vocês queriam ver, ou uma outra abordagem, ou alguma coisa assim? Para mim está tranquilo. Então, beleza. Então, eu queria mesmo impressões gerais, as questões individuais que a gente possa ter, vocês me mandem e-mail e a gente vai conversando. Bom, pessoal, essa era a atividade de vocês, essas eram as respostas esperadas. Deixa eu até me encaminhar e eu vou colocar para vocês. Isso aqui. Carro. Tá, aí eu vou pegar elas e vou colocar no AVA para vocês. Respostas individual. 19. Aqui é a prova, Guilherme. Você já sabe quantas questões, como que vai ser, para dar uma... Adriana, então, eu estou pensando em fazer... É porque tem uma série de fatores que eu tenho que analisar. A minha ideia era fazer uma questão por assunto. Então, a gente tem como assunto, para a N2 agora, a idade contemporânea ou idade moderna após a Revolução Francesa. Aí a gente tem história do Brasil, teoria da norma, teoria do ordenamento e hermenêutica. Aí seriam 5 questões. Eu possivelmente vou fazer 4 questões para vocês. Talvez eu junte esses pontos de ED, talvez eu faça, em vez de fazer 3 questões, faço 2. E aí seria uma questão de idade contemporânea, uma questão de Brasil, e aí esses 2 assuntos de ED. Porque eu também tenho que pensar na divisão. 4.000 pontos é péssimo de dividir. Então, eu dividiria ou em 4 questões só, cada uma vale 1.000 pontos, ou em 2, cada uma vale 2.000. Mas se eu fizer isso das 2 questões, eu não consigo abordar todo o conteúdo para cobrar de vocês, e tem aluno que fica, meu Deus, mas tudo isso numa questão, e se eu errar a questão, e agora? Então, o que eu tenho pensado é fazer essas 4. Eu ainda não tenho aquelas orientações que eu esperava ter já até agora sobre como a instituição vai nos orientar a fazer as provas, que certamente vai repetir os moldes da prova anterior, só que a gente ainda não tem essa confirmação oficial. E eu estou aqui pensando comigo mesmo em fazer 4 questões, dessa forma. Aí eu coloco para vocês isso aqui, depois no AVA. Fazer uma questão de contemporaneidade, uma questão de Brasil, e aí 2 questões envolvendo aqueles 2 assuntos de IED. Não, só aproveitando... beleza. Ó, pessoal, esse é o nosso conteúdo, tá? Esse slide aqui, ó, Fundamentos Históricos 6, a partir do 10. Revolução Francesa, constitucionalismo, a gente conversou um pouco sobre neoconstitucionalismo, as dimensões de direitos fundamentais, que foi até o assunto da rádio que eu tive na segunda-feira, foi bem legal a conversa. Foi mesmo. Eu até acho que você conseguiu acompanhar? Eu acompanhei, mandei um recadinho lá até para você. Poxa, legal. É só o Caleb, o host, que consegue acompanhar. Depois, pessoal, eu acho que é hoje, a partir de hoje, algum horário, vocês entrando aqui em Direito Pitágoras SLZ, os episódios vai ter algum link para vocês acompanharem os episódios que foram gravados todos, tá? Então, mesmo quem não conseguiu acompanhar ao vivo, depois para dar uma olhada. Esse que foi o de dimensões de direitos fundamentais,
Acho que tem muito a ver com nossa disciplina e vai ter questão na prova que envolve esse assunto também. E sistemas jurídicos, e aí acabou. Depois disso aqui, a gente vai ter a história do direito no Brasil. E aí vai ter pelo menos uma questão que envolva a história do direito do Brasil. Então, a partir do slide 10, a N2, slide né? 10, daquele fundamento 6. Tá. Esse aqui que eu fiz um fundamento 7, eu acho que eu fiz errado. Acho que ele está repetido. Para mim... aquele lá é a partir do 10, o segundo bloco, que talvez seja 7 ou 8 para vocês. Até o 14, do 1 ao 14, e esses dois últimos aqui eu não vou cobrar nada, não. Isso aqui era só título de conhecimento. Então, alguma questão que vai envolver esse bloco de slides aqui, do primeiro até a Constituição de 88, e aí, por fim, eu vou tirar duas questões desse bloco de slides aqui, que a gente falou só sobre IED. Uhum. E aí, a próxima aula, que será no dia 8, você vai dar uma revisão, uma coisa para a prova? Eu estou pensando em fazer isso. A minha expectativa é a gente fazer uma revisão e eu até mostrar a prova para vocês já. Mas seria falar, olha, pessoal, então, vai cair isso, a prova é essa, e se eu conseguir até liberar para vocês, eu estou com essa expectativa. Vamos ver se até o fim da semana eu consigo o aval da coordenação para fazer isso. Ok. Aí eu estou fazer igual a gente fez da última vez. Mostro, a prova é assim, mostro para vocês como tem que fazer, como tem que entregar, e a gente conversa sobre alguns pontos de atenção que seria legal vocês terem para conseguir fazer as provas sem problema. A gente conversou a aula passada também, até sobre prova, foi com o César, eu acho que também falou, o César não está mais aqui, e fazer a prova mais tranquila. Então, por isso que eu estou pensando em fazer só essas 4 questões. Outra opção seria eu fazer 8 questões, e aí cada uma com 500 pontos, mas aí eu faria uma prova muito cansativa, não é isso que eu quero para vocês, não. E até então, para você corrigir é complicado, né? Sim. E às vezes a gente tem pouquíssimo prazo para conseguir, ainda mais fim de semestre, porque eu tenho que corrigir tudo, lançar e já soltar a substitutiva de vocês e depois já soltar exame. Então, acho que a maioria de vocês vai entrar de férias a partir do meio desse mês, mas a gente continua com exame com tudo até o fim de junho. E são prazos bem apertados, bem exíguos. A gente até, quando estava tendo aula presencial, que vocês não fizeram isso, exame e PS era tudo questão objetiva. Nem cobrava questão aberta, porque não tinha tempo de corrigir. Mas a gente tem que pensar nessas dinâmicas todas, porque essa modalidade é à distância. Então, pessoal, sobre nossos pontos, é isso. Minha expectativa é a aula que vem, com certeza, a gente fazer uma revisão geral, tá? A minha expectativa é, além da revisão geral na aula que vem, já soltar a prova. Mas isso não consigo definir agora para vocês. Mas, de todo modo, a aula que vem revisão geral, e certamente, no pior do pior dos cenários, no dia, acho que dia 11 já é feriado, né? 11, 12, bom, acho que até dia 10, se eu não soltar a prova para vocês na segunda, dia 8, eu acho que no máximo até dia 10 a gente vai ter que fazer isso. Mas eu estou com esperança de a coordenação até o fim dessa semana já nos dê as diretrizes todas e a gente começa a conversar sobre prova no dia 8 mesmo. Pessoal, alguma questão, alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo. O feriado é dia 13, que vai agora de junho. É 13 só? Que eu saiba, é o dia do meu aniversário, aí eu decreto feriado. Não, é o dia do Santo Antônio, né? Padroeiro da cidade. No meu outro vínculo, eu sou servidor. Eu sei que o MPF ele não vai funcionar quinta e sexta, mas eu não sei por que razão. Porque qual dia é feriado. Mas eu acho que, de fato, feriado é 13. Eu acho que 12 vai ser ponto facultativo, alguma coisa assim. Deve ser. Mas, bom, pessoal, semana que vem, acho que vai ser uma semana cortada, pelo menos um dia.
Mas vamos ver. Aí eu acho que segunda-feira a gente consegue conversar sobre soltar a prova de vocês já. Ok. Bom, pessoal, então é isso. Ótima semana para vocês. A atividade foi essa. Qualquer questão que vocês tiverem sobre a correção, me mandem e-mail, vamos conversar a respeito. Estou aqui à disposição de vocês para isso. Uma ótima semana. Obrigado pela presença, pela participação. Foi um prazer, como sempre. Obrigada, Guilherme. Até Obrigada. Eu que Boa agradeço, semana. gente. Tchau.